Uhum. Pedir uma desculpa aí que estamos com um problema na transmissão aí da internet. Então agora vamos começar. Com fé em Deus, declara aberta a presente sessão ordinária, contando com a presença dos 9 vereadores. Convido a todos para se colocar em pé para ouvirmos um texto bíblico. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado das tuas casas, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Conforme o artigo 106 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, a ata número 33 da sessão ordinária de 32 de 6 de outubro se encontra disponível no mural nos anais dessa casa e no portal do Poder Legislativo. Então, coloco a ata em votação. Vereadora Lívia? Favorável. Vereadora Elaine? Favorável. Vereadora Fábio? Me abster. Vereador Sandro? Favorável, presidente. Vereador José? Favorável. Vereador Priscila? Favorável. Vereador Aquino? Favorável. Vereador Fabrício? Favorável. Aprovada a ata por unanimidade. Expediente do dia. Temos uma denúncia na casa aqui do nosso colega vereador Santo, do denunciante senhor Paulo Rício Neto, em desfavor do vereador Santo do MDB, com pedido de cassação do mandato parlamentar, com base no disposto no artigo 7, no inciso 3, do Decreto-Lei 201 de 76. Então, solicito ao secretário que faça a leitura da denúncia na íntegra, porque essa eu tenho que despachar perante ao plenário. Ilustríssimo senhor vereador Jair Salgado da Costa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Salto Jacuí, RS. Senhor presidente, considerando que o decreto número 201 de 67 trata das infrações e do processo político-administrativo de cassação de mandato de prefeitos e vereadores, considerando que o referido diploma legal foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, como normalmente, materialmente complementar e deve ser aplicado pelos municípios que não possuem competência constitucional para legislar sobre a matéria e por ela disciplinada, considerando que todos os edis estão sujeitos a processos pelo cometimento de infrações político-administrativas, as quais estão definidas no artigo 7 do Decreto de Lei 201 de 67 e seguem o mesmo rito estabelecido pelo artigo 5º do referido Estatuto. Considerando que os crimes praticados por prefeitos são julgados pelo Poder Judiciário e as infrações político-administrativas praticadas por chefe de executivo e das responsabilidades de vereadores sujeitam-se ao exame e julgamento das câmaras municipais. Considerando que o artigo 19 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, Salto do Jacuí, dispõe que a figura quebra de decoro parlamentar, entre outros, o abuso de prerrogativas parlamentares e o uso em discursos ou votos de expressão ofensiva aos demais vereadores ou autoridades constituídas, além de outros previstos na legislação federal. Considerando finalmente que o processo previsto do Decreto de Lei 201 de 67 tem início com a denúncia de qualquer eleitor a partir do qual é formada a sua comissão processante que irá conduzir a investigação das infrações praticadas ou atribuídas ou cometidas ao vereador. Venha o eleitor abaixo qualificado a apresentar denúncia em face do vereador Sandro Drum pela prática dos atos adiante descritos que configuram clara infração ao disposto no artigo 7 do parágrafo 3º do Decreto de Lei 201 de 67 e como tal puníveis com a cassação de mandato parlamentar. Todavia, antes, porém, da descrição das condutas que embasam o presente denúncia em face referido edil imperioso que se estabelece algumas premissas teóricas que serão importantes para balizamento e consequente processamento da mesma, senão vejamos. Primeiro,
da recepção do Decreto de Lei 201 de 67 pela Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, em seus artigos 29 e seguinte, que tratam de organização e competência dos municípios, como em tese federados, em nenhum momento delega competência jurídica normativa para que os municípios possam regrar ou dispor ou autonomamente sobre a matéria que trata o Decreto de Lei 201 de 67, qual seja as infrações e o processo político-administrativo de cassação de mandato de prefeitos e vereadores. Lado outro ainda é que o artigo 31º da Constituição Federal possa dispor que o município possui competência para legislar sobre assunto de interesse local. Tal disposição não afasta a regra expressa incerta no artigo 22, primeiro da mesma Carta Constitucional, segundo a qual compete à União privativamente legislar sobre direito processual e outros. Também nessa mesma diapação, é certo que o texto constitucional não estendeu ou delegou a competência concorrente aos municípios para legislarem sobre matéria de direito processual, esculpida no artigo 24, 11º da Constituição Federal. Ademais, a infração política administrativa e conduta definida em lei e, portanto, típica para a qual se aplica uma punição, não sendo a lei municipal apta para definir tais condutas típicas e aplicar a respectiva punição aos agentes políticos municipais, isto porque, ainda que a cassação do mandato do prefeito e vereadores pelo legislativo seja um julgamento político, não perde seu caráter de punição. Observa-se que na esfera federal e estadual, as infrações político-administrativas são julgadas pelo legislativo conforme as regras estabelecidas em lei federal especial e conquanto os estados possuem um poder de auto-organização até mais amplo do que os municípios. Ainda assim, não se reservou à Assembleia Legislativa a competência para definir as infrações político-administrativas dos governantes, nem o respectivo processo de cassação dos mesmos. O mesmo a competência concorrente atribuída à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre procedimentos em matéria processual no artigo 24, 11º da Constituição Federal, também é limitada às normas gerais, de forma que os Estados só caberá legislar sobre normas gerais. Caso a União não o tenha feito e o que o não ocorre, no caso em questão, já que o decreto número 201 de 67 foi recepcionado pela nova ordem constitucional como a norma materialmente complementar, o que significa dizer que somente através de outra lei complementar é que se poderia alterar a competência atribuída aos Estados. Por derradeiro, para espancar quaisquer dúvidas remanescentes, releva trazer ao lume que o fato que excelso Supremo Tribunal Federal, STF, ao analisar especificamente o tema, informou entendimento no julgamento do habeas corpus número 706171-PI do relator do saudoso e respeitado ministro Carlos Veloso, no sentido de que o decreto-lei número 201-67 foi totalmente recepcionado pela Constituição de 88. Nas mesmas senda, a própria súmula 496 do Supremo da Corte Brasileira é clara e inequívoca em assentar que são válidos porque salvaguardas pelas disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 67, os decretos de leis expedidos em 24 de janeiro de 15 de março de 67, dentre os quais, por óbvio corolário jurídico e indigitado decreto de lei número 201 de 67, assim, assentadas tais premissas teóricas jurídicas e se disso que não cabe aos municípios definir infrações político-administrativas dos prefeitos e vereadores, tampouco dispor sobre o processo de cassação, haja vista que essa regulamentação compete exclusivamente à União mediante a edição de lei federal, que atualmente se encontra materialmente substanciada no decreto de lei 201 de 67, que foi plenamente recepcionado pela Carta da República de 88. 2. A legitimidade ativa para a apresentação da denúncia e a de instauração do processo. A instauração do processo nos casos previstos
no decreto de lei no 201/67 tem início com a denúncia escrita que poderá ser formulada por qualquer eleitor ou qual deverá fazer a exposição dos fatos ensejadores da denúncia com adequação ao tipo legal, bem como indicar provas, pretende comprovar os fatos alegados. Nesse norte, o rito procedimental de processamento da denúncia segue no que couberá as disposições no artigo 5º do Decreto de Lei número 201/67, por definição expressa no parágrafo 1º do artigo 7 daquele mesmo diploma legal. Quando a denúncia esteve, deve ser eleitor, ou seja, cidadão no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, não tendo legitimidade ativa para o oferecimento da denúncia a qualquer outra instituição, como, por exemplo, os partidos políticos, sindicatos ou mesmo a Ordem dos Advogados do Brasil. Prevê ainda o inciso 2º do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67, que apresente denúncia, o presidente da Câmara determinará a leitura da mesma na primeira sessão ordinária, subsequente consultando a Câmara sobre seu recebimento. Assim da exégese deferido e dispositivo detona-se claramente que não tem o presidente da Câmara faculdade de submeter a denúncia à deliberação do plenário, mas é obrigado a isso ainda que a considere inepta ou consubstanciando-se, portanto, em um ato vinculado, ou seja, um ato administrativo em que a administração pública é obrigada a agir de forma que a lei determina, sem espaço para o juízo de valor, conveniência ou oportunidade. Se os requisitos legais para o ato são cumpridos, a autoridade tem o dever de praticá-lo, conferindo ao cidadão o direito subjetivo à sua prática. Até porque, se assim não o fosse, poderia frustrar totalmente a vontade da lei, subtraindo a denúncia ao conhecimento e à deliberação dos demais membros da edilidade, o que não é o permitido. 3. Das infrações cometidas pelo vereador denunciado. Fato 1. Prática retirada de violência e assédio moral cometido contra a procuradora jurídica da Câmara Municipal de Vereadores, doutora Karine Eck, dentro do ambiente de trabalho. Segundo demonstra o boletim de ocorrência policial número 438 de 2025, 15/07/27, e o vereador Sandro Brum, ora denunciado, praticou por diversas vezes assédio moral contra a doutora Karine e assessora jurídica da Câmara de Vereadores de Salto Jacuí. Nesse diapasão, o denunciado reiteradamente perpetrou prática de atos incompatíveis com o decoro e procedeu de modo incompatível com a dignidade do cargo efetivo exercido, em conduta absolutamente incompatível com a dignidade exigida pela integrante da Câmara Municipal. A conduta fracional substanciou-se em perpetuar humilhação à vítima na tentativa de denegrir a sua imagem, ao mesmo tempo em que usou de deboches e ridicularização dentro do ambiente profissional e na frente de outras pessoas, como vistas a atacar a sua imagem pessoal profissional, mormente em razão de sua condição de mulher. Ora, com o efeito e a Convenção 190 de Organização Institucional do Trabalho, OIT, define que a violência e assédio moral no trabalho, como quaisquer práticas ou comportamento abusivo, humilhante ou constrangedores, ou sua ameaça de concorrência única ou repetida manifestadas de diversas formas, tais como palavras, gestos e agressões, que interferem negativamente na dignidade humana e violam os direitos fundamentais das vítimas, podendo causar prejuízo à saúde física e mental, a redução da capacidade elaborativa, discriminação e degradação do meio ambiente do trabalho, dentre outros. Além disso, internamente, o artigo 186 do Código Civil declara que aquele que por ação ou omissão voluntária negligencia ou por imprudência violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. Também a Lei Federal número 14.457 de 2022, que implementou o programa Mais Mulheres, prevê diversas questões para garantir melhores condições para as mulheres, contextualiza a preservação e o combate ao assédio e outras formas de discriminação ambiental no trabalho.
Todavia, independentemente do arcabouço normativo civil e até mesmo penal e das consequentes reprimendas jurídicas deles decorrentes anteriormente citadas, a questão nuclear que traz a presente denúncia e clara e inequívoca qual seja a incompatibilidade da conduta do denunciado para com o decoro e a dignidade do cargo de vereador, cujos fatos narrados também atentam contra a própria dignidade da Câmara Municipal de Vereadores de Salto Jacuí. Ora, não apenas por dever funcional, mas sobretudo por dever ético de sobrevivência aos princípios e normas da conduta e de comportamento a que um vereador deve presidir exercício de um mandato parlamentar perante a sociedade. Ou seja, a conduta individual exemplar que se espera seja adotada pelos representantes eleitos da sociedade perante esta mesma sociedade que o elegeu. O Parlamento tem, portanto, o poder dever de punir e até expulsar os seus membros por conduta incompatível com o decoro parlamentar, e esse poder deriva da compreensão de que no universo da honra, a conduta desonrada não se esgota no indivíduo que o cometeu, mas compromete todo um coletivo a que ele pertence, pois se um membro partilha de honra de seu grupo e com este se identifica predominantemente, a sua desonra se reflete sobre a honra de todos. Dito em outro modo, o fundamento do poder punitivo por atos de incompatíveis com o decoro parlamentar, até na maculação que o comportamento do parlamentar pode causar a dignidade da instituição parlamentar. O tal qual a verba reverbera os lapidares ensinamentos da doutrina Carla Costa Teixeira, em que sua festeja obra decoro parlamentar a legitimidade da esfera privada no mundo público. Na identidade parlamentar, o anonimato ainda existe, seja enquanto ideal ou prática, pois a valorização do sujeito se dá a partir do seu pertencimento ao corpo de parlamentares e a pretensão reconhecimento de uma imagem, prestígio e dignidade é fundamental no desempenho de sua função, a condição de parlamentar íntegra de todas as demais inserções sociais, sujeito, pois é imprescindível a honra, decoro parlamentar, que o sujeito tenha uma conduta digna em todas as circunstâncias da vida cotidiana, nas obrigações como pai, marido, filho, empresário, trabalhador, contribuinte e, por fim, represente o político. É impossível postular meia hora em apenas uma esfera social, pois a honra rejeita a fragmentação do sujeito à honra e é sempre pessoal. Nesta toada do artigo 7º do 3º do Decreto de Lei 201 prevê um modo expresso de a Câmara poderá cassar mandato de vereador. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Assim, por todo o exposto, entendem os eleitores, ora denunciantes, que o vereador denunciado em decorrência do fato ora descrito nesta peça incoativa cometeu infração típica no artigo 7º do parágrafo 3º do Decreto de Lei 201 de 67 e, como tal, merece o sancionamento da perda do mandato parlamentar mediante a instauração competente do procedimento do processante e punitivo. Fato 2. A prática de ofensas pessoais e com caráter claramente homofóbicos equiparados pelo STF no crime de racismo durante a sessão da Câmara Municipal a pessoa de Pablo Sabadim Chaves. Segundo demonstra o boletim de ocorrência policial número 2025 de 08 de 18 4092 de 73, o vereador Sandro Brum, ora denunciado na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí, realizada no dia 21 de 7 de 2025, promoveu agressão verbal acompanhada de risos e sarcasmos direcionados ao senhor Pablo Sabatim Chaves, que o participava na sessão representando oficialmente a Secretaria Municipal da Fazenda. Na referida oportunidade, por diversas vezes, do modo intencional, reiterado, o vereador denunciado dirigiu-se em tom jocoso e a vítima, que é do sexo masculino, usando a expressão de tratamento de senhora e doutora, acompanhada de risos irônicos e sarcásticos,
que gerou flagrantes e indispensável constrangimento, não ao ofendido, mas a todos os presentes na sessão. Ora, a conduta narrada perpetrada contra um cidadão profissional do sexo masculino demonstra cabalmente não apenas o sólido objetivo de desmoralizar o ofendido, atacando sua honra e a sua honorabilidade pessoal, como também especialmente demonstra o nítido caráter homofóbico da agressão, na medida em que o denunciado se vale da violência verbal para associar a vítima e as pessoas com outras orientações sexuais como se fossem inferiores e censuráveis ou repugnantes, ou seja, como um estereótipo que deve ser rejeitado, inferiorizado e ridicularizado publicamente, tão somente em razão de sua orientação sexual. Nesse sentido, inclusive, a existência do humor como forma de discriminação informal, homofóbica e recorrente nos resultados de pesquisas de organizações brasileiras que abordam de uma forma geral a diversidade por orientação sexual, assim como também dessa presente em diversos estudos internacionais, ou seja, o uso disfarçado do humor para perpetuar publicamente a prática da homofobia. Em razão da extensão e da gravidade do tema que hoje sobressalta a sociedade brasileira, o que o Supremo Tribunal Federal, o STF, ao julgar a ação direta inconstitucionalidade por omissão, ao 26 do mandato de injunção 4733, entendeu por equipar e enquadramento de homofobia ao tipo penal definido na lei do racismo. Nesse sentido, é lapidado que assentou o ministro Celso de Mello, relator da ADO 26, sobre o tema o conceito de racismo compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além do aspecto estritamente biológico ou fenômeno-típicos, pois resulta em sua manifestação de poder de uma construção de ídolos históricos cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política e à subjugação social, à negação da alteridade, da dignidade, da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma da estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, exposto em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmação, a injustiça e lesiva situação exclusão do Sistema Geral de Proteção do Direito. Desate quando o Supremo Tribunal Federal equipara a homofobia aos dispositivos na Lei 7.716 de 89, o que se busca é considerar tais condutas como crime inafiançável e imprescindível ao teor do que dispõe a própria Carta da República no seu inciso 17º, no artigo 5º, na prática do racismo constitui crime indefensável e imprescindível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Assim, causa a perplexidade em que o vereador do município, durante uma sessão legislativa na Câmara Municipal, pratique infração de tamanha gravidade e de imensa violência institucional, ou seja, se vale do cargo de vereador para praticar um ato de racismo que clara e inequivocadamente ofende a dignidade institucional do Poder Legislativo. E aqui nem se pretende argumentar que o denunciado estava acobertado sob o manto da inviabilidade por suas opiniões, palavras e decorrência do exercício do mandato de vereador. Primeiro, porque a eventual imunidade material nos termos do artigo 29, 8º da Constituição Federal, como já decidiu o STF, só tem efeito quando, ora, houver as manifestações, palavras e votos em uma pertinência com o exercício do mandato eletivo e não quando desconectadas desses viés e incorram em atos que não observem e enquadrem a correlação com o atrito exercício da atividade parlamentar. Segundo, porque o mesmo que subsumisse ao caso enxame ao amoldamento da pretensa imunidade material parlamentar, ela abrangeria tão somente a impossibilidade de uma responsabilização
judicial, seja ela civil ou criminal, nunca responsabilização política própria da Casa Legislativa decorrente de quebra de decoro. Nesse sentido, inclusive, restou pacificado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF, no julgamento do recurso extraordinário número 600.063, São Paulo, enquanto a discussão, os ministros Luiz Roberto Barroso e Celso de Mello assim acertaram em seus votos. Ministro Luiz Roberto Barroso. Ressalto para finalizar que reconhecer a imunidade parlamentar em sentido e alcance acima expostos não exime por completo a opinião, palavras e votos dos parlamentares proferidas no exercício do mandato. Isso porque a própria Constituição que os imunizou da responsabilização judicial previu expressamente a possibilidade de sua responsabilização política 15 no artigo 55 da Constituição Federal de 88, aplicável com as devidas adaptações às demais esferas da legislativa, estabelece a perda do mandato do deputado, do senador, que não observar o decoro parlamentar. E o parágrafo primeiro do referido preceito caracteriza expressamente o abuso das prerrogativas parlamentares como quebra de decoro, evidenciada e abertura sempre inexistente para a responsabilidade política. Recurso extraordinário vereador inviabilidade por suas manifestações no exercício do mandato e na circunscrição do município. A imunidade material revista no Ministério Público do Rio Grande do Sul, número 56, aberto em junho de 2025. 315, a jurisprudência civil recurso extraordinário número 600.063 de São Paulo, absoluta interpretação do inciso 6º do artigo 29 da Constituição Federal, primeiro parlamentar, inviabilidade por suas opiniões, palavras e votos, imunidade de ordem material, garantia a Constituição que obsta a sua submissão ao processo penal por atos que se caracteriza como delitos contra a honra em decorrência da manifestação à vida no exercício de suas funções inerente ao mandato e nos limites da circunscrição do município que representa, segundo excessos cometidos pelo vereador em suas opiniões, palavras e votos no âmbito do município e no exercício do mandato. Questões a ser submetida à Casa Legislativa nos termos de disposições regimentais de recursos extraordinários reconhecidos previsto no regimento 140 de 867, plenário real para o acordo ao ministro Maurício Correia, DJ 045/2011. Vereador imunidade parlamentar em sentido material e inviabilidade na Constituição Federal no artigo 29, no 8º, discurso proferido por vereador na tribuna da Câmara Municipal, a qual se acha vinculado à impossibilidade de responsabilização penal e civil do membro do Poder Legislativo do município. Pressuposto de incidência na garantia constitucional da imunidade parlamentar, prática in ofício e prática propter ofício, recurso improvido, se o membro do Poder Legislativo, não obstante amparado pela imunidade parlamentar de material, incidir em abuso dessa prerrogativa. A Constitucional expor-se-á jurisdição senória da própria Casa Legislativa que pertence à Constituição Federal no artigo 56, parágrafo 1º e artigo 631, 276, decisão monocrática rolada do ministro Celso de Mello. Ministro Celso de Mello, impõe-se registrar finalmente a seguinte observação: se o membro do Poder Legislativo, não obstante amparado pela imunidade parlamentar material, incidir em abuso de tal prerrogativa, expor-se-á a jurisprudência censória da própria Casa Legislativa que pertence, tal como assinala a doutrina Raul Machado Horta. Direito Constitucional para 562, item número 35, edição atualizada por Juliana Campos Horta, 2010, Del Rey, Carlos Maximiliano, Comentários à Constituição Brasileira, volume 2, 49, item número 297, no 5º AED de 54, Freitas Bastos, e acentua com particular ênfase a jurisprudência constitucional afirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, RE 140.867, MS, revisão ao acordo
acórdão do edifício Maurício Correia, inquérito 1958, aceita a redução ao acórdão do ministro Aires Brito. Aliás, dois fatos recentes de grande repercussão na mídia nacional materializaram juridicamente e politicamente a possibilidade da reprimenda legislativa por manifestações racistas de seus membros. A primeira ocorrida em setembro de 2023, quando o vereador do município de São Paulo, Camilo Cristófaro, teve seu mandato parlamentar cassado por quebra de decoro parlamentar pelo placar de 47 votos a favor e 5 abstenções, porque durante uma sessão de uma comissão parlamentar de inquérito daquele legislativo referido ao vereador, se dirigindo a uma outra pessoa, ouvindo dizendo e coisas de preto, uma fala inegável e indiscutivelmente racista. A segunda ocorrida aqui no estado do Rio Grande do Sul, quando o vereador Sandro Fantinel, do município de Caxias do Sul, em sua sessão plenária realizada em fevereiro de 2023, proferiu da tribuna do Legislativo Caxiense a expressão racista xenofóbicas a trabalhadores nordestinos que trabalhavam na colheita da uva na Serra Gaúcha, sendo que na oportunidade foi aberto o processo de cassação do mandato do vereador pela quebra do decoro parlamentar, exatamente com fulcro no artigo 7º, inciso 3º do decreto 201 de 67, ora invocado na presente denúncia, a razão pela qual perfeitamente cabível no caso concreto pela similaridade de conduta e tipificação à aplicação do inciso 3 do artigo 7 do decreto de lei 201 de 67 ao vereador Sandro Brum. Logo como demonstrado a saciedade, os excessos e as infrações praticadas pelo denunciado não estão assambarcados pela inviabilidade ou imunidade material de que trata o artigo 29 e o de 8º da Constituição Federal, podendo e devendo, dada a sua gravidade e violência, a inconstitucional ser objeto de processo de julgamento por essa Casa Legislativa, mormente em decorrência de quebra de decoro na sua conduta pelo agir de modo incompatível com a indignidade institucional da própria Câmara de Vereadores de Salto Jacuí. Fato 3. A prática de ofensas pessoais, calúnias, difamação e xenofobia, racismo durante a sessão da Câmara Municipal à pessoa de Luciano Ramos. Segundo demonstra o boletim de ocorrência policial número 989/2025, 150727, o vereador Sandro Brum, ora denunciado de forma reiterada, tanto em discussão na Câmara Municipal de Vereadores como em veículos de comunicação social da cidade, tem perpetrado acusações e ofensas ao servidor municipal Luciano Ramos que configuram a prática de calúnia, injúria e xenofobia. Com efeito, o denunciado acusou a vítima de receber um salário de R$ 4.200 da prefeitura e vir trabalhar uma ou duas vezes por mês. Acusou ainda a vítima de ter engendrado de forma evidentemente ilícita um acordo com o prefeito para, depois de realizar as pesquisas eleitoral, conseguir um cargo por fim no município, em duas oportunidades, sendo uma junto à Rádio Geração FM e a outra vítima forma preconceituosa, depreciativa, usando para tanto a expressão forasteiro, em clara alusão à xenofobia pelo fato da vítima não ser natural da comuna do Salto Jacuiense, mas que há dinheiro para trazer forasteiro de fora para trabalhar na prefeitura e ganhar dinheiro. É evidente que se extrai dos fatos narrados que o vereador denunciado praticou de forma consciente e intencional diversas condutas infracionadas tipicamente criminais, notadamente a calúnia, a difamação e a xenofobia. De novo aqui se reporta ao que já fora dito anteriormente, no sentido de que se em tese poderiam ser oferecidos os fatos albergados pela imunidade parlamentar, ainda que se questione se o mesmo estariam ou não relacionados ao exercício do seu mandato.
Não há qualquer óbice para que haja uma reprimenda política administrativa da Câmara Municipal pela quebra de decoro parlamentar e pelo evidente excesso de abuso das prerrogativas parlamentares. Impõe-se como regra de conduta mormente de um parlamentar que o mesmo haja com racionalidade, urbanismo, equilíbrio, moderação e, sobretudo, com respeito às diferenças políticas, éticas, sociais e culturais e inerentes à vida em sociedade. Não é possível aceitar-se como normal a banalização do ódio e da discriminação, sejam esses perpetrados no contexto de que for, nesse sentido, a xenofobia, que por muito tempo foi compreendida e vinculada à discriminação, preconceito e intolerância contra a pessoa de outras nacionalidades, também passou a ser entendida, inclusive judicialmente, aquela praticada por meio de discurso de ódio contra pessoas oriundas de outras regiões ou outros estados do Brasil. Essa modalidade de xenofobia se amolda ao tipo descrito no artigo 20 do caput 2º da Lei 7.716 de 89, que dispõe: artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou preconceito nacional, pena reclusão de 1 a 3 anos de multa, e se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, pena reclusão de 2 anos a 5 anos e multa. É necessário sobre o tema recordar ao teor do julgamento do RISP número 1569-850 pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, que analisou a postagem em rede social com o seguinte teor: Ebola, olha com carinho para o Nordeste. E aí tudo graças aos flagrantes nordestinos que vivem de bolsa esmola, ocasião que se estendeu ao STJ, que tratava assim de caso de xenofobia, racismo e tipificado na lei dos crimes raciais. Lei número 7.716 de 89. Assim, o mesmo sentido pode e deve configurar a falta do vereador denunciado como xenofobia praticado contra a pessoa de Luciano Ramos Barros, enquadrada na Lei dos Crimes Raciais, lei número 7.716 de 89. Trata-se, portanto, para estupefacto social de mais um crime equiparado ao racismo cometido pelo referido vereador, o que delinea, sem sombra de dúvida, a sua postura ética, moral e indecorosa, que com certeza deve envergonhar não apenas a ordeira sociedade salto-jacuense, mas as ordens, os demais edis que compõem a Casa Legislativa. Também a calúnia e a difamação estão plasmadas na medida em que a calúnia, por definição legal, consiste em atribuir a alguém a prática de um crime no artigo 138 do Código Penal, ao passo que a difamação consiste em imputar um fato desonroso no artigo 139 do Código Penal. Logo, as ofensas e acusações antes mencionadas proferidas contra a vítima configuram claramente os referidos tipos penais. Assim, como já dito antes, ainda que em tese tais fatos possam estar albergados por eventual imunidade material, não estão alheios a uma sanção política administrativa por parte da Câmara Municipal, exatamente pela gravidade e a repercussão de suas consequências, notadamente quanto à quebra do decoro parlamentar, quanto à necessidade da preservação da dignidade da Câmara exigida para o exercício do cargo e mesmo pelo abuso das prerrogativas parlamentares. Exposites apresentam os eleitores que abaixo descrevem os termos previstos no decreto da Lei 201 de 67 e apresentem denúncia contra o vereador Sandro Brum pelo cometimento dos fatos e infrações descritos nesta peça, incoativo a qual deve responder pelo processo da perda do mandato parlamentar, eis que em curso em um artigo 7º, 3º do decreto 201 de 67, Salto Jacuí, 18 de setembro de 2025, Paulo Risson Neto, título eleitoral número 013897930443, CPF 262
3250760920 e RG 1026517688. Provas indica-se desde já como prova dos fatos alegados, sem prejuízo de outros que poderão ser apresentados durante a instrução da comissão processante. Em anexo com a denúncia seguem os seguintes documentos impressos: cópia de CNH do denunciante, cópia do título de eleitor do denunciante. 13. Certidão de quitação eleitoral. 4. Boletim de ocorrência policial, número 43825 de 157/27, registrado pela doutora Karine Eck em 1/4/2025. 5º, boletim de ocorrência policial número 989/2025, 157/27, registrado senhor Luciano Ramos Bairros, 30/7/2025. 6. Registro de ocorrência policial online, registro do senhor Pablo Saladin Chaves, emitida em 18/8/2025, sob o protocolo número 202508 ou 18409373. Pendrive contendo as seguintes pastas de gravações: pasta Karine, pasta reunião CPI número 3, data 24/3, reunião número 3, corte, reunião número 3 de 24/3, pasta sessão 3103, sessão 3103, corte, sessão 3103, gravação, intervalo, e sessão Câmara 3103. Pasta Luciano, link do vídeo, pasta parte da tribuna, sessão 2303, rádio geração, sessão 4, sessão Câmara 2306, e pasta Pablo, link vídeo B32, parte da tribuna popular de 21/7 e sessão da Câmara 21/07. Feita a leitura, secretário. Feito, presidente. Então, coloco o recebimento da denúncia em votação. Vereador Josemar. Favorável. Vereadora Priscila. Meu voto é favorável, presidente, mas assim já justifico de antemão que todo pedido assim, né, que chega na casa, toda denúncia, tem que ser investigada. Então, por isso, meu voto é favorável. Vereador Naquinho. Favorável. Vereador Fabrício. Não favorável. Contra. Vereadora Aline. Qual é o som? Tá ligado? Bom, eu gostaria de justificar o meu voto aqui. Eu gostaria de dizer aos nobres colegas vereadores e a toda a população que nos assiste aqui, que quem me conhece sabe que não é da minha conduta abrir CPI e nem caçar ninguém. Eu acredito que o prefeito e o vice-prefeito eleito, nós vereadores que aqui estamos, fomos eleitos pelo povo para aqui representar a nossa população de Salto do Jacuí. Então, eu gostaria também de dizer que frente às denúncias que vieram aqui, como disse a vereadora Priscila, a CPI tem que ser aberta e os fatos têm que ser investigados. Temos que ver se as denúncias são verídicas, temos que ver a parte jurídica e ver o que é correto ou não. E tenho mais uma coisa a dizer. Eu acredito que não somente agora, no cargo que nós estamos, mas que em qualquer cargo ou trabalho que ocuparmos, o respeito tem que estar em primeiro lugar. Nós não somos mais que ninguém aqui. Nós somos todos iguais. E eu acredito no respeito. Então, vamos ter que abrir a CPI? Vamos. O meu voto é favorável, mas vamos apurar os fatos. Desde aqui, fico meu muito obrigado. Muito bem, vereadora
Vereadora Elaine Araújo Baiotto. Também faço minhas palavras da Aline diante dessas acusações, né? Nós, como vereadores, estamos aqui para fazer cumprir a lei e, diante das acusações, temos que rever, né? E investigar os fatos, realmente. Vereadora Fábio. Senhor presidente, o meu voto é não favorável. Tá bom. Seguindo o rito, não posso deixar do vereador Sandro também fazer o voto dele. Senhor presidente e colegas vereadores, eu me causo uma estranheza, neste fato, ora aqui denunciado, e concordo, vamos averiguar, eu voto contra, presidente, tá? Mas me causa a estranheza de um servidor municipal, cargo de confiança do seu prefeito municipal, fazer tal denúncia e tão perfeitamente, com todos os itens, vírgulas, pontos, interrogação, aqui nessa denúncia aqui. Tanto que as partes, ora citadas na denúncia aqui, que deveriam, ou se achasse assim ofendida, que deveriam procurar esta casa aqui, fazer denúncia, ou a não fizeram. Mas isto vamos discutir no decorrer do tempo aí, presidente. E acredito nesta casa, entende? Que essa narrativa aqui, ela é mais um teatro, digamos assim, expostos aqui, e os senhores são sabedores do caso, de todos os casos que aconteceram aqui dentro desta casa aqui. Não vou me alongar muito, presidente, só dizer que sou contrário, presidente. Aprovado esse membro 5-3. Peço que o servidor Elias ajude a Freire. Peço que os vereadores aí representando o partido acompanhem. Um por bancada, pode ser. Vereador Nequinho. Venham ver bem a transparência, o sorteio, que nós temos que sortear 3 para o membro. O seu Sandro Dom, que acompanha lá, presidente do Brasil. Vai 7 menos eu, o presidente, e o vereador Sandro Dom. Aline. Eline. Fabiana. Jucimar. Fabrício. E Osmar. Peço que o Keno venha aqui tirar um radialista, Keno.
Vai, menininho, ele. Pode ser. Priscila. É um imã. Aline. Mais um. Vai botando aqui, amor. Bota aí. Mais um. Fabiana. Fechou. Fabiana? Não, suplente depois, se alguém sai fora. Aí então, suspendo a sessão por uns minutos para os que foram sorteados na comissão escolher o presidente e o relator. Depois nós retornamos.